Você acha que RPG Maker é só para criar jogos simples e retrôs? E se eu te dissesse que ele pode ser uma verdadeira revolução na criação de games? Hoje vamos explorar o mundo de RPG Maker e mostrar como alguns criadores estão levando essa ferramenta ao limite. Mas será que essas inovações estão realmente funcionando? Deixe seu like, vamos descobrir juntos os pontos positivos. E no final, o que pode estar dando muito errado. Quando falamos de inovação no desenvolvimento de jogos utilizando o RPG Maker, duas figuras se destacam como exemplos criativos e transformadores: Jean Bertrand e Meili King. Ambos conseguiram levar o motor RPG Maker além de suas limitações tradicionais, criando projetos que se distanciam do estilo padrão dos jogos feitos com a ferramenta. Jean Bertrand é um desenvolvedor que se destacou ao criar um estilo visual único para o seu jogo, sem depender dos gráficos e assets padrão oferecidos pelo RPG Maker. Isso é algo que muitos desenvolvedores independentes almejam, mas poucos conseguem realizar com maestria. Quando falamos de RPG Maker, é comum associarmos o motor a jogos com uma estética visual similar, em 2D, e muitas vezes com gráficos que lembram os clássicos RPGs dos anos 90, como Chrono Trigger e Final Fantasy VI. No entanto, Bertrand foi além dessas expectativas ao criar gráficos completamente personalizados. O trabalho de Bertrand começou com a ideia de que seu jogo precisava se destacar visualmente em meio a tantos outros títulos criados no RPG Maker. Ao invés de usar os recursos oferecidos pelo motor, ele decidiu criar todos os gráficos do zero, desde os personagens até os cenários. Isso permitiu que o jogo se diferenciasse e evitasse a cara de RPG Maker que muitos títulos têm por utilizarem os assets padrões. Essa decisão não foi fácil nem rápida. Criar todos os gráficos do zero exige não apenas habilidade artística, mas também tempo e dedicação. Bertrand precisou desenhar manualmente cada sprite, cada elemento de cenário e cada detalhe que compõe o ambiente do jogo. O resultado final, no entanto, foi algo que parecia completamente diferente do que se espera de um título feito com RPG Maker. Ele conseguiu transformar o motor de jogo em uma verdadeira plataforma para sua visão criativa. O impacto dessa decisão foi imediato. Quando o jogo foi lançado, muitos jogadores e críticos se surpreenderam ao descobrir que ele havia sido feito com RPG Maker, um motor de jogo muitas vezes subestimado. Bertrand provou que, com o esforço certo, é possível criar algo inovador e visualmente impressionante, mesmo utilizando uma ferramenta que, à primeira vista, parece ter limitações gráficas. Além disso, o jogo de Bertrand trouxe uma narrativa envolvente que, combinada com os gráficos únicos, proporcionou uma experiência imersiva para os jogadores. A estética criada por ele se tornou uma extensão da história, complementando a atmosfera e os temas abordados no jogo. Isso é algo que poucos desenvolvedores conseguem alcançar, uma sinergia perfeita entre o visual e a narrativa. Em resumo, Jean Bertrand é um exemplo brilhante de como é possível desafiar as expectativas e limitações de uma ferramenta como o RPG Maker. Ele demonstrou que a criatividade e a dedicação podem superar qualquer obstáculo técnico, criando um jogo visualmente impactante e único. Amarok Games é um desenvolvedor independente que começou sua trajetória com o RPG Maker, criando demonstrações que exploravam diferentes funcionalidades e conceitos do gênero RPG. Com o tempo, ele passou a utilizar ferramentas mais robustas, e agora está desenvolvendo um jogo próprio. O novo projeto de Amarok Games se destaca pela sua dificuldade extrema e jogabilidade desafiadora. Uma das características mais marcantes é a presença de níveis de dificuldade intensos, como o modo Armageddon, feito para jogadores que buscam desafios realmente complexos. Cada decisão no jogo pode ser a diferença entre a vitória e o fracasso. Isso significa que a estratégia desempenha um papel crucial em cada batalha, exigindo do jogador um pensamento tático apurado. O jogo também traz uma forte pegada de exploração. Ambientado em masmorras e cenários industriais pós-apocalípticos, o jogador precisa enfrentar armadilhas, inimigos ocultos e encontrar recursos valiosos para avançar. Os ambientes são sombrios e hostis, com a sensação constante de perigo iminente. No combate, o jogador terá que controlar personagens como Nadia, um exemplo de guerreira em um mundo devastado. O sistema de batalha é por turnos, permitindo ao jogador planejar cada movimento cuidadosamente. A movimentação ocorre em um grid, tabuleiro, onde o posicionamento dos personagens é fundamental para o sucesso das lutas. Esse estilo de combate é uma homenagem aos RPGs táticos clássicos, mas com uma abordagem mais moderna e dinâmica. Outro ponto de destaque no jogo de Amarok Games é a mistura de sobrevivência e estratégia. Não se trata apenas de derrotar inimigos, mas de gerenciar seus recursos, escolher armas e habilidades certas para cada situação, e estar sempre preparado para o inesperado. Cada batalha pode ser a última se o jogador não estiver atento. Por fim, o visual do jogo remete aos clássicos Dungeon Crawlers, com gráficos que equilibram nostalgia e modernidade.
A atmosfera é imersiva, com cenários detalhados e uma trilha sonora que reforça a tensão constante do mundo pós-apocalíptico. Esse projeto de Amarok Games promete trazer uma experiência intensa e desafiadora, ideal para fãs de RPGs que buscam algo mais profundo e estratégico. Com níveis de dificuldade que vão testar até os jogadores mais experientes, é uma jornada que exige planejamento, paciência e muita habilidade. Se você está procurando um RPG que realmente coloque suas habilidades à prova, o novo jogo de Amarok Games é uma excelente escolha. Outro desenvolvedor que merece destaque pelo uso criativo do RPG Maker é Mailkinger. Diferente de Bertrand, que focou na criação de gráficos 2D personalizados, Mailking decidiu explorar a renderização em 3D para criar algo completamente inovador. Seu projeto envolveu a criação de cenários em 3D usando ferramentas externas e, em seguida, a renderização desses cenários em 2D para serem inseridos no RPG Maker. Essa abordagem é similar ao que foi feito em jogos clássicos como Final Fantasy VII e Resident Evil, ambos lançados para o PlayStation 1. Nesses jogos, os cenários eram renderizados em 3D, mas apresentados como imagens 2D pré-renderizadas, enquanto os personagens se moviam em um ambiente tridimensional. Essa técnica permitia que os jogos tivessem gráficos detalhados sem exigir muita potência do hardware, algo que Mailking adaptou para o RPG Maker. O projeto de Mailking chamou a atenção por sua ambição. Ele criou cenários complexos e detalhados em 3D, usando softwares de modelagem e renderização, e depois os inseriu no RPG Maker como imagens 2D. Isso resultou em um jogo que parecia muito mais avançado graficamente do que o que se espera de um título feito com essa ferramenta. O uso de cenários pré-renderizados trouxe uma profundidade visual que normalmente não é encontrada em jogos feitos no RPG Maker. Uma das áreas mais impressionantes do projeto de Mailking foi o uso de água renderizada em 3D. A forma como a água foi representada nos cenários do jogo era extremamente realista e fluida, algo que raramente vemos em jogos criados com RPG Maker. No entanto, essa inovação também trouxe alguns desafios. Embora os cenários fossem visualmente deslumbrantes, os personagens em 2D muitas vezes não se encaixavam perfeitamente com o ambiente 3D, criando uma desconexão visual. Esse contraste entre os personagens e os cenários é um dos pontos que Mailking ainda está ajustando em seu projeto. Mesmo com esses desafios, o trabalho de Mailking foi amplamente elogiado por sua ousadia e inovação. Ele provou que é possível levar o RPG Maker além de suas limitações, criando uma experiência visual única e memorável. A comunidade de desenvolvedores independentes ficou impressionada com o que ele conseguiu alcançar, e muitos começaram a explorar técnicas semelhantes em seus próprios projetos. Mailking também compartilhou seu processo de criação em seu canal no YouTube, onde documentou as etapas de desenvolvimento e ofereceu dicas para outros desenvolvedores que desejam experimentar com gráficos 3D no RPG Maker. Seu canal se tornou uma fonte de inspiração para muitos que antes acreditavam que o RPG Maker era limitado a gráficos 2D simples. Em conclusão, Mailking é um exemplo de como a inovação técnica pode transformar um projeto de RPG Maker em algo que desafia as expectativas. Ao incorporar elementos de renderização 3D em um motor de jogo tradicionalmente focado no 2D, ele abriu novas possibilidades para o que pode ser feito com essa ferramenta. Tanto Jean Bertrand quanto Mailking representam o que há de melhor na comunidade de desenvolvedores independentes que utilizam o RPG Maker. Ambos desafiaram as limitações do motor e criaram algo verdadeiramente inovador, seja através da criação de gráficos 2D personalizados ou da renderização de cenários em 3D. Esses exemplos mostram que, com criatividade e dedicação, é possível transformar uma ferramenta simples em uma plataforma para a inovação e a expressão artística. Esses projetos também servem como inspiração para outros desenvolvedores que podem estar limitados por ferramentas ou recursos. Jean Bertrand e Mailking provaram que, independentemente das limitações técnicas de um motor de jogo, o mais importante é a visão e a determinação do criador. Em última análise, são essas qualidades que permitem que jogos criados com o RPG Maker se destaquem em um mercado cada vez mais competitivo. O RPG Maker evoluiu muito nos últimos tempos, especialmente com inovações nos efeitos visuais. Um grande exemplo é o sistema de iluminação em tempo real, que proporciona um jogo dinâmico com luzes e sombras que criam uma atmosfera imersiva. Isso lembra o sistema usado em Among Us, onde a iluminação influencia a jogabilidade. Além disso, a chegada do RPG Maker United, que utiliza o Unity, abre novas possibilidades para desenvolvedores. Com ele, o uso de gráficos RTX se torna possível, levando o visual dos jogos a um novo nível, mais realista e impressionante. A conclusão para o tema das inovações no RPG Maker é clara. As melhorias com modelos 3D, animações mais sofisticadas e o uso de ferramentas como o RPG Maker United criam novos horizontes para o motor. O que antes era visto como limitado a gráficos bidimensionais simples,
agora permite uma profundidade criativa sem precedentes. Desenvolvedores têm mais liberdade para experimentar com mecânicas de iluminação, efeitos visuais e modelagem 3D, empurrando os limites do que pode ser alcançado com o RPG Maker, levando-o a um patamar muito mais avançado e flexível. Se inscreva no canal, deixe seu like e se você for um desenvolvedor brasileiro de jogos, fale comigo que eu faço uma review do seu jogo. Muito obrigado e até o próximo vídeo!